Depois de tudo isso, irmãos, está ruim? Pode ficar pior. Porque no versículo 42, veja o que aconteceu. Vamos ler só um pouquinho antes. 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Não sei se você entendeu nada aqui, mas o navio encalhou. O vento era tão forte que ele começou a se abrir no meio, se rasgar. Ele encalhou e começou. Veja qual foi o parecer dos soldados. Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Paulo a todo tempo está preocupado com esses homens, tentando proteger e trazer a palavra de Deus. Mas diz a Bíblia que agora o navio começa a se rasgar. O primeiro parecer dos soldados foi: matem os presos, vamos matar os presos, para que ninguém fuja. Ficou pior, né, irmãos? Agora ele é um náufrago, porque o mar está se abrindo, vai cair todo mundo no mar. Mas havia uma palavra, irmãos, os irmãos lembram: nenhuma vida se perderá. Quando o soldado deu o parecer: matemos esse homem, a Bíblia diz que tinha alguém maior ali, o centurião, versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Deus inverteu o quadro, irmãos. Não pensemos que foi a bondade do centurião, pensemos que foi a soberania de Deus, porque havia uma palavra de Deus dizendo: ninguém vai morrer. Quando o soldado gritou: matemos os presos, o centurião gritou do outro lado: não, antes aqueles que sabem nadar que vão primeiro. E talvez o apóstolo Paulo foi o primeiro até a chegar lá, eu não sei. Irmãos, mas a palavra é que ninguém morreria. Porém a Bíblia diz que quem sabia nadar, era só nadar. O barco havia encalhado, quer dizer que havia chegado em terra. Era só nadar alguns metros, 30, 40, 50 metros, e salvaria as suas vidas. E os que não sabiam nadar, irmão, como eles se salvariam? Os irmãos já viu alguém que não sabe nadar se salvar? 30 metros de fundura? Não vai se salvar nunca, irmãos. Como é que essa palavra poderia se cumprir? Versículo de número 44. Quanto aos demais, que se salvem, uns em tábuas e outros em pedaços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Deus é Deus de providência. Ele disse que ninguém vai morrer, não importa de onde vem o socorro, se de pedaço de madeira, se de pedaço de navio, se de destroço, não importa, é providência de Deus para a tua vida. Vai se cumprir, irmão, não importa como seja, mas vai se cumprir. Se nós olharmos o começo da história, nenhum daqueles homens seriam capazes de entender como aqueles homens seriam salvos. Mas quando nós olhamos o final da história, nós percebemos que servimos a um Deus que é soberano e que providencia todas as coisas em nossa vida. Por isso, confie naquilo que Deus te falou, porque vai se cumprir. Deixa eu só encerrar no capítulo 28 rapidinho. Mais uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singularidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Quando eles chegaram em terra, os bárbaros, que não falavam sequer a sua língua, bárbaros porque não falavam a sua língua, começaram a fazer uma fogueira, fizeram uma fogueira, recepcionaram a todos, trataram a todos com humanidade. Veja o que diz o versículo de número 3: tendo Paulo
ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. É por isso que aqueles homens agora ali, náufragos, chegaram em terra, os bárbaros fizeram uma fogueira. Paulo vai, começa a recolher gravetos para lançar os gravetos na fogueira, para manter o fogo aceso. Veja que somente Paulo é quem juntava gravetos. Olha, a responsabilidade do líder é maior, a responsabilidade do líder é mais difícil, porque enquanto todos estão se esquentando, a Bíblia diz que Paulo está catando graveto. O líder é essa pessoa. Enquanto está todo mundo adorando, ele está lá por trás dos bastidores, buscando e preparando tudo para que o fogo não se acabe. A responsabilidade do líder é maior. Por isso você que lidera, seja lá o que for, qualquer órgão, qualquer coisa, sua responsabilidade é muito maior. E olha o que diz a Bíblia: atirando à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão de Paulo. A víbora ficou presa na mão de Paulo. Quando ele jogou o feixe no fogo, saiu uma víbora do meio do fogo, mordeu a mão de Paulo e ficou presa. E era uma víbora, uma cobra, uma víbora bem venenosa mesmo. Porque a reação de quem estava ali, que conhecia muito bem, disse assim: quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Cuidado com o que dizem ao teu respeito. Às vezes o que dizem ao teu respeito será algo precipitado, porque alguém está olhando a circunstância e vai te julgar e vai te pesar de acordo com as circunstâncias. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não dê resposta a ninguém. Quando você dá resposta a alguma crítica ou alguma coisa, você simplesmente está tirando a oportunidade de Deus responder por você. Deixa que o céu responda. E olha o que a Bíblia diz: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Não disse nada, irmãos. Ficou calado. Simplesmente jogou o réptil no fogo e não disse nada. Ficou calado. Aprenda a passar pelas lutas e dificuldades com a boca fechada. Deixe que Deus te defenda. E o versículo 5 diz: porém ele, sacudindo o réptil. 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam ele ser um Deus. Eu encerro dizendo o seguinte para os irmãos: Deus está no controle de todas as coisas. Quando aquela cobra mordeu Paulo, todo mundo esperou que ele ia inchar, ia morrer. Mas o Deus que estava no controle do mar, o Deus que estava no controle do barco, o Deus que estava no controle até num pedaço de madeira, é o mesmo Deus que estava no controle da serpente, do veneno da serpente, do universo, da terra, de todas as coisas, da tua vida, da tua família, do teu negócio. Deus está no controle de todas as coisas. Ah, mas a serpente mordeu. Mas Deus está no controle até no veneno da serpente. Deus está no controle de todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. Nós olhamos para o céu, nenhuma estrela se choca. Olhamos para o sol está na medida certa. Se ele estivesse mais distante, morreríamos de frio. Se ele estivesse mais perto, morreríamos queimados. A Bíblia diz que Deus estabeleceu as leis naturais, enquanto a palavra de Deus estiver permanecendo e valendo. Diz a Bíblia que o mar não avançará o seu limite. Tem muita história aí de tsunami acontece. Às vezes o juízo de Deus vem, mas olhe que entra dia, sai dia, mas o mar conhece o seu limite, porque Deus deu limite ao mar. Irmão, Deus controla tudo. Quando os discípulos estavam apavorados dentro daquele barco, o barco enchido de água, diz a